Olá, meu nome é Eloine, faço parte do projeto Geração para Cristo. Você tem acompanhado aqui os nossos vídeos semanais a respeito da missão e hoje eu quero compartilhar mais um pouquinho a respeito daquilo que Deus tem feito e de como tudo isso começou. Quando eu estava ali dialogando com Deus a respeito do chamado, eu estava falando a Deus que os meus sonhos eram algo que me impulsionavam a levantar todos os dias, a lutar, a estudar. Meus sonhos eram maravilhosos. E o Senhor me levou para um texto de Isaías 55, 8 e 9, onde ele diz que os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. E aquilo me impactou, porque eu tinha assim, muito claro para o meu coração de quão maravilhosos eram os meus sonhos. Ninguém sonha algo ruim para si mesmo. Mas quando eu li que os pensamentos de Deus eram mais altos que os meus, eu fiquei assim na expectativa de saber quais eram os planos de Deus, quais eram os caminhos de Deus. E isso trouxe um questionamento, uma esperança, algo que eu de fato queria conhecer. E eu comecei a orar, perguntando para Deus quais eram os seus sonhos para mim, quais eram os seus planos para a infância. E eu comecei a orar a respeito da frase, a minha palavra não está aqui. E olhando para o contexto da escola, o governo estava enviando vários livros de literatura e o investimento era muito alto. E eu comecei a pensar, como nós vamos colocar a palavra de Deus, assim como estão sendo colocados os livros clássicos, né, as histórias infantis, enfim, gratuitamente, como o governo está fazendo. Eu pensei no meu salário, primeiramente, pensei, meu salário de pedagoga não é possível colocar, aí fui no site do IBGE, no site do INEP, para saber quantas crianças havia naquele contexto, naquele momento, matriculadas em todo o Brasil. E eram muitas, né? Eram muitas crianças. E o Senhor estava colocando exatamente isso no meu coração, entregar a palavra de Deus gratuitamente para todas as crianças em fase de alfabetização, porque é nesse momento em que elas estão aprendendo a ler, elas também estão desenvolvendo o gosto pela leitura, o hábito pela leitura. E eu já tinha experiências com projetos de incentivo à leitura nas escolas que eu trabalhava. E as crianças, quando elas estão nessa fase inicial de leitura, elas gostam de conhecer os livros, elas gostam de compartilhar com os pais, com os amigos, mas depois isso vai diminuindo. Então, o momento da alfabetização é um momento chave para você desenvolver projetos de incentivo à leitura. Então o Senhor estava colocando todas essas questões no meu coração e eu passei a orar a respeito disso. E uma das primeiras dúvidas, né, e questionamentos e medos que eu coloquei para Deus foi a questão dos recursos. Quem vai pagar por isso? Quem vai comprar esses livros com histórias da Bíblia para entregar nas mãos de todas as crianças? E eu comecei a orar a respeito disso. Senhor, eu não tenho recursos. Comece falando com meu esposo, comece aqui pela minha casa, para que quando eu for falar dessa missão que o Senhor está colocando no meu coração, meu esposo também esteja com isso no coração, não porque eu estou falando, mas porque o Senhor já tenha falado com ele. E aí, então, o Senhor respondeu as orações. Por isso eu te convido, acompanhe a gente aqui no nosso canal. Na próxima semana nós vamos compartilhar aquilo que Deus também fez no coração do meu esposo e de tantas outras coisas que foram acontecendo.